senhoras, aos senhores aqui presentes nesta manhã. Neste momento, daremos início à nossa audiência pública para começarmos as discussões da atualização da Lei Orgânica Municipal. Quero dar bem-vindo aqui aos presentes que já se encontram na casa, ao prefeito Fabiano Lira, seja bem-vindo, em nome do qual quero cumprimentar aqui as demais autoridades, doutor Juan, advogado da Prefeitura, assessoria jurídica, doutor Tales, assessoria jurídica aqui da casa, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a dona Edalane, também a presidente do Conselho Tutelar, a Francisca, nosso secretário de Agricultura, Genivaldo Gonçalves, também o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Tarcísio Caiafa, a nossa secretária de Governo, a dona Gislândia Neri, e aos demais que se encontram presentes, sejam todos bem-vindos para, juntamente conosco, participarmos e colaborarmos nesta audiência pública. Quero apresentar também o doutor Lucas Abreu, o jurista contratado para trabalhar a atualização, juntamente conosco, da nossa lei orgânica. Seja bem-vindo. Ele foi contratado para este fim e também para a atualização do nosso regimento interno. Pois bem, neste momento, quero trazer algumas informações da nossa reunião desta manhã. A nossa reunião hoje tem um caráter de audiência pública, aonde estaremos aqui ouvindo as informações do que vamos fazer durante o período que estivermos discutindo a nossa atualização da Lei Orgânica Municipal. A nossa Lei Orgânica Municipal, ela em si própria tem um dispositivo que é o seu artigo 168, que diz: esta lei será revisada obrigatoriamente no primeiro ano da próxima legislatura. Isso aqui foi aprovado em 1998. Foi a primeira legislatura e ela tem esse dispositivo que diz que teria, por força de lei dela mesma aqui, dizendo que teria que ser revisada com 4 anos, ou seja, no primeiro ano da legislatura seguinte. Nós já estamos na 8ª legislatura. E a lei orgânica nunca foi atualizada. Quero dizer aqui que a Câmara tentou atualizar essa lei orgânica no ano de 2009. Fizemos audiências públicas, fizemos todo o procedimento legal e fizemos as alterações àquela época, e quando foi para discussão e votação, precisaríamos de maioria qualificada de 2/3. A Câmara, infelizmente, só deu 5 votos a favor, ou seja, só maioria absoluta, não a maioria não de 2/3. 4 vereadores, à época, votaram contra a revisão da lei orgânica. Por quê? A própria lei orgânica diz que o voto do vereador é inviolável. Não vamos questionar isso, mas muitas das vezes a falta da informação, do conhecimento do que é a lei orgânica, que é a nossa Constituição Municipal, leva a pessoa a votar a sua própria atualização. Teve todo o processo, audiências públicas, participou de todos os debates e no dia votaram contra a atualização da lei orgânica naquela época. Mas, se Deus quiser, neste ano nós conseguiremos atualizá-la para deixá-la moderna, atualizada com a Constituição Federal, Constituição Estadual, atendendo às necessidades do município, da população, da parte administrativa e da sociedade de um modo geral. Fazer uma breve leitura, explanação sobre a importância da lei orgânica. A lei orgânica é um instrumento jurídico fundamental que estabelece as diretrizes e normas básicas para a organização e funcionamento de um município, estado ou entidade federativa. Ela funciona como uma espécie de constituição local, definindo a estrutura do governo, os direitos e deveres
dos cidadãos e as competências dos órgãos públicos. A importância da lei orgânica reside na sua capacidade de garantir a autonomia política e administrativa das entidades federativas, permitindo que cada localidade se organize de acordo com as suas necessidades e características específicas. A lei orgânica deve ser aprovada por um processo legislativo específico, geralmente envolvendo a participação da população, estamos aqui com a população em audiência pública, o que a torna um documento democrático e representativo. Ela abrange diversos temas, como a organização dos poderes executivo, legislativo e judiciário, aí quando trata da estadual e da federal. E a definição de direitos e deveres dos cidadãos, a criação de órgãos e entidades públicas, além de normas sobre a administração pública e a gestão financeira. A lei orgânica é essencial para a transparência e inclusão no processo legislativo, promovendo a participação social e a responsabilidade administrativa. Ela é fundamental para a democracia participativa e para a promoção do bem-estar da comunidade. Então, essa é a importância da lei orgânica municipal. Distribuímos, convidamos as entidades, a sociedade civil organizada, associações, igrejas, acho que não chegou nenhum representante só da Igreja Católica, né? A Edalane, como presidente do sindicato, também está representando o padre aqui. Mas as igrejas evangélicas, todos foram convidados, né, para que a sociedade civil tivesse ciência, né, do que estaríamos tratando aqui e demais cidadãos. Então, foi feita toda a publicidade necessária para que essa audiência trouxesse os efeitos necessários. Pois bem, então, nesta manhã, nós temos um cronograma, né, para que possamos entender o que vai ser esta atualização e a importância da atualização da lei orgânica. O doutor Lucas Abreu agora vai fazer a explanação dele. Eu peço até para o pessoal que está bem apagar essas luzes aí, e a gente vai apagar aqui para ficar melhor, para a gente conseguir visualizar aqui o slide que ele trouxe aqui no telão, para que todos tenham esse conhecimento. Para a explanação, ficou bom, né? Só essa daí ficou ótimo. Ele e o doutor Tales também estarão, que são as assessorias jurídicas, estarão fazendo a explanação. E logo após, abriremos os espaços, né, para algumas dúvidas que alguém tenha, algumas sugestões, para começarmos, para darmos andamento à nossa audiência. Neste momento, passo a palavra. Doutor Tales primeiro. Logo em seguida, o doutor Lucas. Bom dia a todos. Gostaria de saudar todos os vereadores aqui presentes, em nome do presidente, senhor Alciano Lima. Saudar todos aqui da população brejense, todos que nos assistem através da TV Centro-Sul, em nome do excelentíssimo senhor prefeito Fabiano Lira. E, senhor presidente, gostaria de dar início falando apenas da importância da atualização da nossa lei orgânica. Como Vossa Excelência já iniciou a fala, a lei orgânica, de forma bem resumida, ela é a Constituição Municipal. É lá que estão os direitos, deveres de cada cidadão, a forma organizacional da administração pública, do poder legislativo e o porquê da atualização neste momento. A lei orgânica ela é de 1998 e já não refletia as exigências constitucionais e a realidade administrativa contemporânea. O que é que isso quer dizer? De lá para cá, a Constituição já teve alterações, já teve leis federais, estaduais, municipais, e a nossa lei orgânica, a nossa Constituição Municipal, ficou defasada. Então, por isso, da importância desta atualização. Como Vossa Excelência já citou alguns dos motivos também que da obrigatoriedade, inclusive está até citado no artigo 168, que ela tem que ser atualizada em cada legislatura, ou seja, de 4 em 4 anos. E eu vou passar aqui para o doutor Lucas Abreu, que ele vai explicar melhor. Foi ele que
participou, né, de todo esse processo. Gostaria só de agradecer a atenção de vocês e parabenizar o presidente, toda esta casa, por essa iniciativa. Parabéns, presidente. Bom dia a todos. Gostaria aqui de saudar o dispositivo em nome do presidente Alciano e os demais membros aqui da população, da sociedade civil, em nome do prefeito Fabiano. O Alciano me procurou para a gente estar trabalhando essa atualização da lei orgânica. Eu até brinquei com ele quando ele me mandou a primeira cópia, né? Porque ela estava, a imagem dela estava assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. A imagem dela estava assim. Ó. Essa daí é a capa da lei orgânica. Aí você imagina o trabalho que foi digitar isso aqui, ó. E aí, assim, a gente vai fazer uma explanação a respeito de pontos cruciais. Nós não vamos falar de todos os pontos. Por quê? Porque senão isso levaria muito tempo, né? Então a gente vai falar de pontos que a gente considera que são pontos importantes. Deixa eu passar aqui o slide. Só um título de informação para os senhores vereadores que estão com a lei aí, é porque o Alciano não imprimiu ela colorido, mas existe uma observação nela que é a seguinte: o que está em amarelo, né, Alciano? O que está em amarelo é o que foi incluído por emendas ao longo dos anos, né? O que está em laranja é a sugestão da nossa assessoria para adicionar ou para alterar, para mudar, e o roxo é o que é a justificativa. Detalhe, nós temos o primeiro protótipo da lei orgânica. Isso significa dizer o quê? Que essa audiência pública é para a gente continuar construindo, né? Nós entregamos o primeiro protótipo e já estamos apresentando esse primeiro protótipo para a sociedade civil, né, para as classes da sociedade, para os senhores vereadores, né, e para o senhor prefeito também. Estamos apresentando esse primeiro protótipo, que ele pode sim sofrer alterações, com certeza, a gente está aqui para isso. É o começo da construção, como o Alciano falou inicialmente. Aqui a gente está abrindo a discussão para iniciar. E o primeiro protótipo é esse. A atualização, a gente motivou ela em 3 eixos principais. Toda lei orgânica a gente precisa motivar dentro desses 3 eixos. E aí a gente identificou as porcentagens em cada uma delas. A correção de dispositivos inconstitucionais. Como a lei era de 98, é evidentemente que tinha muito dispositivo que já era defasado, já era inconstitucional, inclusive. Foi cerca de 31%. Modernização da estrutura administrativa, que é executiva e legislativa. A estrutura administrativa, ela mudou completamente de 98 para cá, né? Inclusive quando se trata a respeito até de contratações públicas, com o advento da nova lei de licitação, a 1433, né, que muda completamente a forma de governança pública, né? E o outro ponto, o terceiro eixo, foi a adequação das novas diretrizes da gestão pública, que é a transparência, o controle social e responsabilidade fiscal, que era uma falha também que tinha, que a gente identificou, mas a gente conseguiu adicionar esses pontos. O processo de revisão envolveu análise comparativa com a Constituição Federal, Constituição Estadual, as emendas e demais normas legais. O resultado total foi mais de 120 pontos, tópicos e artigos essenciais que nós conseguimos fazer a atualização. E aí eu trouxe esse comparativo de 1998 para 2025, né? Só a capa, para a gente ter mais ou menos um panorama. Dentre os pontos, como eu disse, eu não vou citar todos, para poder a gente não perder tempo, e todos vão ter a oportunidade de ter a lei orgânica, não, Sandro, você vai encaminhar, de ter a lei orgânica, esse primeiro protótipo, todos vão ter a oportunidade de ter ele, para poder ler por completo, analisar. Foi a organização e competência do município. O primeiro ponto que a gente verificou foi logo o artigo 1º, que a gente ampliou a adequação e a modernização, porque o artigo 1º só se referia que o município estava, digamos que seguindo somente as normas da lei orgânica, só que a gente ampliou, dizendo que tem que estar com harmonia com a Constituição Federal também, com a Constituição Estadual,
que sim, e as normas legais, que assim vai expressar a vontade do seu povo. A gente deu uma ampliada nisso. A atualização também das competências municipais, que está lá no artigo 7º também, a ampliação do rol de atribuições para incluir políticas públicas de saúde, educação, meio ambiente, cultura, inovação e tecnologia, que em 98 não se falava nisso, inovação e tecnologia, proteção da pessoa idosa, etc. Sustentabilidade também, que é o artigo 23. A respeito do poder legislativo e transparência, a gente verificou alguns pontos a respeito da estrutura e funcionamento da Câmara, que é a sugestão para a composição da Câmara passar a ser definido por resolução, é uma sugestão, obviamente isso vai ser discutido. A introdução da previsão expressa das sessões virtuais, que não tinha, a gente botou na lei orgânica que agora que é permitido, né, sessões virtuais, e eliminamos também o texto que previa remuneração adicional de sessões extraordinárias, né, que esse texto aí a gente já retirou ele também. A respeito da gestão fiscal e responsabilidade administrativa, planejamento e controle financeiro. A gente incorporou, né, de forma expressa os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e o processo orçamentário, né, determinado que a Câmara observe as metas fiscais, equilíbrio financeiro e planejamento transparente. Houve também a revisão do procedimento de elaboração da proposta orçamentária vinculada à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e o Plano Plurianual, né, conforme prevê os artigos 65 e 67 da Constituição Federal, que também estava carente também na lei orgânica especificamente. E também a gente conseguiu fazer uns avanços sociais e éticos, no sentido de que o novo texto ele reforça os princípios da moralidade, da impessoalidade, da igualdade, suprimindo dispositivos inconstitucionais e modernização com a reestruturação do título 4 também, que fala a respeito da assistência social, previdência, saúde, que aí é muito importante também que esse título 4 ele seja lido pela sociedade civil, e aí quando vocês tiverem a lei com vocês lá, que o Oceano vai mandar, vocês lêem esse título 4 direitinho, para vocês proporem algo, sugerirem algo também, que é importante. Aí vamos lá para um ponto muito importante aqui, Oceano. Sugestões, alterações, supressões deverão ser encaminhadas no prazo improrrogável de 10 dias, contado da data dessa audiência pública, para esse e-mail aí, o e-mail da Câmara. Por que isso? Se aqui a gente vai abrir sim um debate para esclarecimentos, para dúvidas, evidentemente, a gente vai abrir esse espaço. No entanto, se a gente for abrir discussão de temas, do que tirar da lei orgânica, do que colocar, a audiência pública não vai ter fim, vamos ter que marcar mais umas 10 para conseguir finalizar. Porque de artigos são são quase 170. Então, mais de 170. Então, a gente não teria como dar conta de ler tudo. Então, a partir daí, a gente vai conseguir encaminhar essa lei para as pessoas da sociedade civil, para a população, e após a análise, a população vai poder mandar suas alterações, suas sugestões, supressões, o que quer tirar, o que sugere para tirar, o que sugere para adicionar. Que aí sim a gente vai analisar a viabilidade, os vereadores vão discutir e vão decidir se coloca ou não, se tira ou não, enfim. E as mudanças representam um marco de avanço institucional, reafirmando o compromisso da Câmara e do município com a gestão moderna, participativa e constitucional. Então, a gente pautou essa atualização dentro daqueles 3 eixos, e nós temos hoje o primeiro protótipo da lei orgânica, que está aqui na mão dos senhores vereadores, e que vai também fazer parte da sociedade, até termos o texto final, né? Então, acredito que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida ou esclarecimento, a gente vai abrir agora, né, Luciano, a oportunidade agora de fala para dúvidas e esclarecimentos. Lembrando que sugestões, como a gente ainda não, em tese, só quem tem a lei atualizada até agora são os vereadores, então não tem como a gente saber as sugestões que ainda vai dar, né? Mas dúvidas e esclarecimentos, a gente vai abrir esse espaço para poder a gente estar discutindo. Obrigado, doutor. Ficou bem claro. Por gentileza, pode acender bem as luzes para a gente? Obrigado. Ficou bem claro os objetivos da nossa atualização da concernente à lei orgânica, a importância disso aí tudo. Sabemos que estávamos com uma lei orgânica obsoleta, defasada, né, sem acompanhar as normas constitucionais atuais. Para vocês terem uma ideia, só para deixar aqui, antes de nós abrirmos aqui para o pessoal se manifestar, a nossa lei orgânica de 1998, ela previa
pensões vitalícias, né, para ex-prefeitos e para as viúvas de ex-prefeitos, ex-vereadores, viúvas e tudo mais. Sendo que é inconstitucional. É inconstitucional. Ou seja, a qualquer momento alguém poderia ter pedido uma pensão juridicamente ali baseada na lei orgânica e ia se gerar um processo. Ia se gerar um processo, né, para se provar que não tem mais direito e tal, mas a nossa lei orgânica previa isso, coisas que hoje é inconstitucional. Nós não temos um regime de previdência próprio, nem a prefeitura e nem a Câmara. Não tem. Não é? Ou seja, nós contribuímos, recolhemos o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INSS. Qualquer funcionário, qualquer vereador, prefeito, secretário, ou qualquer uma pessoa que precisar, né, se aposentar dentro dos critérios legais que a Previdência permite hoje, tem que recorrer ao INSS, não chegar e protocolar lá na prefeitura o pedido de aposentadoria ou protocolar lá na Câmara o pedido de aposentadoria. Mas previa, a lei orgânica antiga previa isso. Então, esse tipo de distorção nós temos que tirar do nosso ordenamento jurídico municipal aqui. Temos que atualizá-lo para ficar de acordo com a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Eu estava vendo aqui, senhor prefeito, quem lê a lei orgânica e conhece ela, tem um artigo lá no finalzinho dela lá que fala que não é permitido ninguém construir na sua propriedade e o beiral da sua casa respingar no muro do vizinho, né? É necessário isso estar na lei orgânica? Não, isso aí tem que estar no Código de Postura do município, é uma lei complementar. São coisas, né, que nós temos um Código de Postura, conversando até com o prefeito há uns meses atrás, antigo também, que tem que ser atualizado, senhor prefeito. O Código de Postura que determina com relação às construções do município, como é que tem que ser, os limites que tem que ser obedecido, que é que ninguém, por enquanto, ninguém está obedecendo nada, né? Mas na lei orgânica tem um dispositivo falando isso, né? Que ninguém podia construir, ainda sabe que não pode, né? Mas na lei orgânica falava, mas isso aí são coisas que a lei complementar, tem que ser lei complementar para poder funcionar. Então, são só coisas que a gente vai, durante esses 10 dias, vamos repassar o arquivo para cada cidadão que tiver interesse, mandar o arquivo de forma editável, para a pessoa fazer a sugestão, editar ali, mandar para nós. Temos uma comissão na Câmara, que é composta por mim, o vice-presidente e a vereadora Nilda Novaes, que vai receber essas sugestões. Vamos conversar com a assessoria jurídica, discutir o que é constitucional dessas sugestões e o que são inconstitucionais. Vamos devolver, responder, né, a entidade ou o cidadão que mandou, falando que vai entrar para a discussão ou não. Se não vai entrar para a discussão, é inconstitucional, a gente já vai dizer para as pessoas. E, ao final, quem vai decidir é a Câmara. São os vereadores e as vereadoras. Sim. Ponto. É importante dizer que pode nem ser inconstitucional, mas pode ser um objeto que não precisa ser tratado pela lei orgânica. Pode ser tratado por um outro, tá, inclusive, viu? Só esse detalhe, né? Exatamente. Obrigado, doutor, por essa retificação aí. Então, são esse tipo de detalhes que nós vamos abrir 10 dias corridos, a partir de hoje, para as entidades, a sociedade civil, qualquer cidadão do município, tem que ser do município, tá? Tem que ser do município. Participar, sugerir. Então, a audiência pública hoje é para dar ênfase a essas informações. Neste momento, já vamos abrir, de acordo com o nosso cronograma, para ouvir alguém da sociedade civil organizada, qualquer cidadão, cidadã que esteja aqui, que tiver alguma dúvida para a gente com relação ao processo de atualização da lei orgânica, que quiser fazer para a gente poder estar ouvindo aqui, né, e dando continuidade. Logo em seguida, vamos ouvir vereadores também, os vereadores, o prefeito e outras autoridades que queiram também se manifestar. Alguém interessado, neste momento, está aberta, neste momento, ao espaço à sociedade civil. Não, pois vamos passar logo direto para as autoridades, né? Temos o prefeito, temos os vereadores, as vereadoras, né?
Qualquer um assessor jurídico da prefeitura ou da Câmara também pode trazer alguma sugestão. Neste momento também está aberto o espaço às vereadoras e aos vereadores na audiência pública. Nenhuma sugestão nesse momento, nenhuma dúvida com relação ao que vamos tratar aqui. Pois bem, senhor prefeito. Bom dia a todos. Presente, em nome do presidente Alciano Lima, vereadoras, vereadores, secretários, setor jurídico, doutor Juan, doutor Tardo, doutor Lucas. Parabéns à nossa presidente eleita do sindicato, Anne, parabéns, Conselho Tutelar, presidente, secretário de Agricultura, nosso amigo Mineiro, presidente do sindicato, secretária de Irlândia, vereadores e vereadoras, e a população presente que nos acompanha através da internet, redes sociais. É de bom, relevante atualizar a nossa lei orgânica até para saber os deveres, a obrigação, dever da gestão, é como o presidente falou e o doutor falou aí, que é a lei orgânica é que guia o nosso município. Todo mundo é submetido à lei orgânica na administração pública. Então, precisamos adequar a nossa realidade, como o jurista falou aí, adequar a realidade do Estado e do governo federal. E tirar também o que não é mais cabível da lei orgânica, até com emenda que já foi criada ilegalmente. Tem emenda que foi criada ilegalmente, tem que ser retirada para poder ter um alinhamento no dia de hoje. Então, assim, como o presidente falou aí de alguns pontos que não é obrigado a ter na lei, é para ter na lei complementar, então é bem-vindo para a nossa realidade. Igual, hoje o maior tema que discute hoje é o meio ambiente. Poucos assuntos antigamente tinha na lei orgânica, que hoje é dever do setor público. Então, tem muita área para ser abrangida, para ser atendida. Então, é uma boa ação da Câmara de Vereadores, vereadores que estão tudo unidos para um município melhor, para um município desenvolvido. Então, precisa adequar a lei para poder nós ter desenvolvimento. Até hoje, por exemplo, para poder receber um recurso, tem que ter uma lei moderna, tem que ter uma adequação dos órgãos competentes para poder ter repasse. Então, vamos ver nossas sugestões junto com o setor jurídico, doutor Juan, tem DRG para poder olhar a lei, o projeto completo para nós ver nossas sugestões. A minha pergunta era seu prazo e sobre a comissão. Mas o presidente já falou, vai ser criada a comissão para nós poder enviar, debater, sentar junto com o Poder Executivo, porque a lei é a própria Câmara, mas quem gere é o Poder Executivo. Então, vamos sentar o setor jurídico da Prefeitura, junto com o setor jurídico da Câmara, para nós abraçar essa causa e fazer uma lei orgânica que beneficie o nosso município, que atenda a nossa necessidade e da população, porque atendendo o município, atende a população da melhor forma. Então, presidente, parabenizar a ação sua, setor jurídico, junto com todos os vereadores, e pode contar com o apoio da prefeitura para desenvolver uma lei que atenda a nossa necessidade do município. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, senhor prefeito. Esse é o objetivo nosso, né, de atualizarmos a lei orgânica para que ela venha contemplar todas as áreas, todas as áreas administrativas, tanto lá no executivo como no legislativo, todas as secretarias, né, que fala também disso, a sociedade civil, de um modo geral, como é que elas se organizam, o que a lei orgânica vai contemplar e tudo mais. Então, com relação a tudo isso, eu vou fazer menção aqui de algo que eu estava vendo aqui, que ainda está na nossa lei orgânica, né? Nos dispositivos transitórios aqui, diz aqui que os açudes, aqui no artigo 170, para vocês terem uma ideia como é que é a nossa lei orgânica antiga, diz assim, no artigo 170, primeiro, os açudes e poços construídos no município de Brejo do Piauí pela Prefeitura Municipal de Canto Buriti em terrenos particulares passam a pertencer ao município de Brejo do Piauí. Quando foi editada, dizia isso. Só que não funciona assim. A Prefeitura não pode fazer isso sem um processo legal,
uma desapropriação, né? E tudo mais. Porque naquele tempo não tinha essas organizações. Então, tinha muitos açudes que foram construídos naquele tempo. Existia muito aquela questão da política, eu vou construir lá na propriedade do meu eleitor lá, que vai beneficiar os nossos e os outros ficam sem. Não é assim que a gente vai, que funcionaria. Naquele tempo poderia ser, mas hoje não é assim. Hoje o poder público ele não trabalha de forma individual, beneficiando um grupo A ou grupo B. Ele trabalha para que beneficie de forma coletiva todos. E também ele não pode simplesmente chegar e isso aqui, ó, o município de Canto Buriti passou, o prédio saiu de lá e disse que isso aqui é nosso. Não é assim. O dono daquela área que tem aquele açude, né, ele tem um documento, ele tem uma escritura. A prefeitura nunca fez um processo legal de desapropriação, qual foi a indenização, tem que ter um processo legal. Mas ela aqui não seguiu o processo legal com essa. Então, não funciona dessa forma. Então, tudo vai ser modernizado para que a nossa população, ela seja beneficiada. Quero dizer que até a vereadora Laís fez uma pergunta aqui, vereadora, ali já está no nosso regimento interno, tá? Com relação ao nosso município hoje, ele dispõe, nossa Câmara de Vereadores dispõe de uma Procuradoria Especial da Mulher, tá? Já está inserida na resolução, no regimento interno, tá bom? Nosso município hoje, ou seja, é um avanço. Nós não temos ainda a Secretaria da Mulher no município, mas nós temos a Procuradoria da Mulher. A vereadora Laís é a Procuradora Especial e a vereadora Nilda Novaes, a Procuradora Adjunta. Né? Está atendendo a população, as que precisam, as mulheres, em situação de risco, violência doméstica e tudo mais. A Câmara está com as portas abertas e não precisa nem ser mencionado aqui na nossa lei orgânica, porque já consta no regimento interno, é uma coisa administrativa aqui da Câmara, viu, vereadora? Então, com relação a isso, a senhora pode ficar despreocupada, que já está garantido lá no nosso regimento interno e na atualização dele também vai ser mantido. Pois bem, mais alguém, algum assessor jurídico, doutor Juan, se quiser, algum secretário, secretário de Islândia, se quiser se manifestar, algum vereador? Não? Pois bem, então, Só para completar aqui as palavras, presidente, assim, você falou sobre essa área de poços, de terreno, para você ter ideia, o município do Brejo não tem praticamente nada no nome do município, porque foi de membrado de Cando Buritiala, pertence ao Cando Buritiala, e que o Brejo existe hoje, incrível que pareça, aquela que foi limpa ali na entrada da cidade, que foi uma doação dos proprietários, o único imóvel que o município tem. E tudo hoje, quando vai ser construído um convênio, tem tal documento no nome do município, primeiro. Primeiro, o prefeito tinha autonomia de dar uma declaração de posse, declarando que aquele documento pertence ao município. Hoje não, hoje todo convênio já tem que estar escritura no nome do município. Por isso nós estamos fazendo a regularização da cidade, já está na mão do doutor Juan aí, na mão do juiz para despachar. Acredito que esses 15, 20 dias vai ser despachado os primeiros lotes de regularização urbana do nosso município e regularizar várias áreas. Então, com essa modernização, vamos ter essa adequação de documento para poder fazer esses convênios. Igual, nós perdemos convênio porque não tinha um documento em nome do município. Então, tem esse tipo de área, de coisa assim, igual a população tem que entender, e os vereadores, como assim? De primeiro, o prefeito tinha autonomia, vou comprar aquele terreno ali, negociava com o dono daquele terreno, R$ 100.000 o terreno. Não, eu vendo esse terreno aqui só por 200 mil para a prefeitura. O terreno valia 20. Então, hoje, o prefeito não tem essa autonomia mais, pelas novas leis, tem que ter um parecer, tem que ter um laudo justificando. Por que é que eu estou ocupando o terreno do Genivaldo? Não, o Genivaldo, não, Fabiano, eu vendo terreno para fazer esse prédio só por 100 mil. Só que o laudo avalia só em 20 mil. Então, o Genivaldo tem que vender por 20 mil o terreno. Eu não tenho essa autonomia porque o valor comercial é o que acontece. Acaba quer vender um terreno na zona rural, é declarado no ITR o hectare a R$ 1.000. Como é que vai vender o hectare a 20 mil? Para a prefeitura não tem como justificar. Então, fazendo aqui, tendo a lei hoje adequada à nossa realidade, a população tem de entender que hoje a adequação de primeiro o gestor pegava o terreno, dava para uma pessoa que não pode, não podia e nem pode. Hoje tem que passar pela Câmara, para a Câmara autorizar essa doação, para quem realmente
necessita, né? Então, tem essas adequações que é bem-vinda agora para poder até ter agilidade em convênio, em projeto, em desenvolvimento da cidade da melhor forma, né? Então, conte com a gente, estamos à disposição para colaborar com a nova lei, vamos adequar a nossa realidade, tirar realmente o que está bom, botar outras coisas para aperfeiçoar e conte com a gente, com a nossa gestão. Nosso setor de vai estar junto com a Câmara, debatendo esses ponto a ponto com vocês para desenvolver da melhor forma. Muito obrigado a todos. Exatamente, senhor prefeito. Tem que estar nessas situações hoje. Então, a atualização da lei orgânica, que é a nossa Constituição Municipal, né, vai ser para modernizar, dar agilidade nas ações administrativas, né, e dar conhecimento à população para que todos tenham acesso e conhecimento do que é que ele tem direito, do que é que a sociedade civil tem de participar na questão da administração do município. Nossa lei orgânica, eu não sei se o prefeito Fabiano lembra, em 2008, nós éramos obrigados, as câmaras e prefeituras, a fazer nossas publicidades só no Diário Oficial dos Municípios. Estava lá e mandaram para que os municípios aprovassem emendas à lei orgânica. A nossa tem uma emenda disso aí, dizendo que os atos da prefeitura e câmara, todos têm que ser publicados só no Diário Oficial dos Municípios. Ou seja, você não pode. Lei nenhuma, isso aí foi considerado inconstitucional. TCE aprovou outros diários, ou seja, hoje a prefeitura, a Câmara tem liberdade, né, de procurar o meio de divulgação, desde que seja legal. Temos hoje o Diário Oficial das Prefeituras, Diário Oficial dos Municípios, e tem gente que não precisa de nenhum desses aí, fica divulgando nos jornais, só nos jornais, né, de ampla divulgação, tudo. Porque tinha essa obrigatoriedade de ser no Diário Oficial dos Municípios. O diário notificava a gente, tem que ser com a gente aqui o contrato, não pode ser com outro, né? E tem que ser tirado isso aí. A nossa lei orgânica previa isso, e nós nem contrato mais com o Diário Oficial dos municípios temos com o Diário Oficial das Prefeituras. Por quê? Contratamos alguém que vai exercer o mesmo serviço, fazer o mesmo serviço, né, e nos cobrar mais barato. Mas lá tinha essa obrigação. E a gente ficava refém do Diário Oficial dos Municípios. Então, isso aí também vai ser suprimido, vai sair para dar agilidade nas nossas decisões. Pois, pessoal, encerrar aqui essa discussão, a sociedade civil, ninguém mais querendo se manifestar, as autoridades também já falaram. Eu só quero aqui agradecer a cada um que se dispôs a estar conosco nessa manhã, participando da audiência pública, aos vereadores, fazer menção aqui ao vereador Mike, ele está impossibilitado de estar hoje nesta audiência, né? Mas os demais vereadores e vereadoras, e agradecer a cada um de vocês, as assessorias jurídicas que puderam estar aqui para nos ajudar, participar, mostrar que o ato é legal, que estamos fazendo, está dentro da legalidade, a sociedade civil participando, todos foram convidados, sociedade civil organizar associações, igrejas e tudo mais, e a população de um modo geral, né? Eu peço à população brejense, né, que audiências públicas participem. Eu sempre cobro nas audiências de orçamento, né? A participação popular, porque ali nós estamos tratando do que vai cuidar da vida do povo. E, geralmente, a presença da população é muito pouca. É tanto que eu pedi, já até comuniquei à secretária de governo, senhor prefeito, que as audiências públicas do orçamento eu pedi para a doutora Gina estar fazendo pela manhã, para nós termos mais a participação da população, que aquele horário de 2 horas, a gente percebe que a presença do povo é menos. Vamos fazer pela manhã, que aí mais pessoas podem participar, estarem aqui, né? Só uma sugestão para ela, eu acredito que vamos alinhar isso, para desse ano do orçamento e do PPA, nós realizarmos ela pela manhã para poder dar mais agilidade e mais participação da população nisso aí. Então, só quero agradecer a todos, né? A equipe da TV Centro-Sul, nossos parceiros que estão nos acompanhando e dando transparência e publicidade aos atos aqui da Câmara, a Rádio Costela FM, que está sendo transmitida também pela rádio, lá a população no interior está ouvindo também, os que não têm internet, e agradecer a cada um de vocês, que são vocês que têm mantido, né, a administração
avante, atuante, para o bem melhor do nosso povo. Eu sempre falo, senhor prefeito, que a coisa está boa hoje em Brejo, mas o povo está querendo coisas melhores ainda. Então, cada dia a gente tem que se preocupar cada vez mais em trabalhar, trabalhar e trabalhar. Saímos de um estágio, aumentamos o patamar, como diz o Bruno Henrique, o patamar é outro, aumentamos. O povo quer levar mais ainda esse sarrafo, mais ainda o patamar para que Brejo continue se modernizando. Eu acredito que nesses próximos anos, Brejo, ao fim do mandato, esses 4 anos, se Deus permitir, do prefeito Fabiano Lira, dessa administração, dessa gestão, Brejo vai ser outro totalmente diferente do que é hoje. Já está melhor do que era antes. E vai ser melhor ainda por conta do esforço que cada vereador, cada vereadora do prefeito, né, na sua incessante busca por melhorias para a Brejo aqui em Teresina, Brasília, e da população que está nos cobrando. E tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar mesmo. Alguém disse por aí que toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. É todo mundo a favor. Não, toda unanimidade é burra. No que está funcionando, toda unanimidade é certíssima. Agora, no que está dando errado, a unanimidade, aí é burra, no que está dando errado. Mas no que está dando certo, né? No que está dando certo, tem que continuar. Então, agradeço a presença aqui do prefeito, todos esses auxiliares, e já quero encerrar esta audiência nesta manhã. Muito obrigado a todos. E os que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram da Câmara, YouTube da TV Centro-Sul, muito obrigado e vamos por mais.